A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos sempre disponibilizando todas as semanas novos vídeos comentando as lições bíblicas da Escola Dominical. O nosso objetivo é abençoar você com a Palavra de Deus, amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 5, que tem por título As Consequências das Escolhas Precipitadas. O textuário da nossa lição diz o seguinte, Provérbios capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Realmente não é recomendável tomar decisões precipitadas. Numa situação difícil, tomar decisão, fazer escolhas diante de uma situação adversa, que muitas das vezes está ali sob pressão, ou simplesmente por uma aparente vantagem. Às vezes as pessoas olham muito o lado da vantagem e toma aquela decisão porque está pensando em obter alguma vantagem, sem pensar nas consequências e nos resultados de certas escolhas. Então, a nossa lição ela traz orientações baseadas na vida de alguns personagens bíblicos, de homens que tiveram a oportunidade de andar na direção de Deus, mas que de uma certa forma tomaram decisões precipitadas. De certa forma tropeçaram, uns voltaram a retomar o caminho da fé, outros preferiram persistir no caminho da direção da sua vista, da vantagem e assim por diante. Então nós vamos aprender nessa lição com relação a isso, as consequências das escolhas precipitadas. Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, é só os dados que as Escrituras nos dão acerca de onde Abraão residia. Se ele não tivesse crido nas promessas de Deus, se ele não tivesse saído, ele continuaria na vida dele. Mas por ele ter crido, por ele ter obedecido à palavra de Deus naquela ocasião, ele seguiu. E por esta obediência, Deus fez ele prosperar. Mesmo peregrinando, mesmo andando em terras desconhecidas, Deus foi com ele. E teve uma ocasião que houve uma fome naquela região e Abraão, nesse momento, não estava assim preocupado com o que Deus achava de ele ir para uma terra que estava bem economicamente. Abraão decidiu descer para o Egito. Veja que Abraão, em toda a sua jornada, andando na vontade de Deus, sempre erguendo altares, era como se ele estivesse sempre andando por cima, olhando para as coisas de cima, da direção de Deus. Mas quando ele decide ir para o Egito, a Bíblia diz que ele desceu. Geograficamente, o caminho para o Egito era descendo para Abraão. Mas numa visão espiritual, o Egito simboliza o mundanismo. O Egito representa toda a impiedade de um mundo pagão. E Abraão, quando ele foi para o Egito, estava descendo. Descendo não só geograficamente, mas espiritualmente ele estava descendo, perdendo as suas qualidades. Por quê? Abraão, ele sabia que aqueles moradores
poderia matar ele para ficar com a sua esposa. Então Abraão ele teve que descer ao nível daqueles homens que viviam uma vida voltada para o pecado e decidiu mentir para ter vantagem naquele lugar. E disse que a sua esposa era sua irmã e a sua mulher foi tomada para ser esposa do rei. Abraão teve uma aparente vantagem ali, mas teve problemas. Não vemos menções que Abraão estava ali falando com Deus, erguiu um altar. Não, Abraão totalmente esqueceu da sua relação. Mas quando Deus interviu ali, e pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu que a sua semente ali fosse destruída, mas fez com que ele saísse ali do Egito. Deus teve misericórdia de Abraão e Abraão retomou o caminho da fé. Mas veja que um homem de fé, um homem com uma experiência com Deus, tomou uma decisão precipitada por não consultar ao Senhor, por não procurar a aprovação de Deus de ir para ali, para aquele local, pois que não importava a fome que estivesse assolando, enquanto Abraão estivesse na direção, no caminho da vontade de Deus, Deus ia suprir as suas necessidades, porque Deus, que estava garantindo as suas promessas, é o Deus de toda a provisão. Mas Abraão tomou essa decisão. Quantos na fé não cometem decisões semelhantes? Às vezes, pessoas que querem ser sábias segundo o mundo acabam entrando em caminhos porque não vê uma certa vantagem e acaba entrando num caminho tortuoso e às vezes ele pode ter vantagens materiais, mas lá, depois dessas decisões, altar não vai ser erguido, Deus não vai ser adorado e as consequências disso podem ser irreparáveis. Tanto é que quando Abraão saiu do Egito, ele voltou a subir e quando chegou em um determinado local fora do Egito, Abraão edificou um altar para adorar a Deus. Então, que nós possamos tomar decisões com o consentimento de Deus, com a sua palavra, na direção, para que possamos estar sempre firmes na presença de Deus. Um outro caso um pouco triste, de certa forma consequente, foi de Ló. Ló, por sua vez, um comentarista escreve que Abraão não deveria ter levado consigo. Tanto é que quando chega lá na frente, chega um tempo que eles prosperaram tanto, e Ló também prosperou junto com o seu tio Abraão, e os seus pastores estavam tendo contendas entre si. Abraão tomou a decisão para que não tivesse nenhuma contenda entre eles, e Abraão chegou, como está descrito aqui, no texto da leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 13, versículos de 7 por diante. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Veja como Abraão era uma pessoa sensata e consciente. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão aqui ele estabeleceu um termo.
Mas veja qual foi a decisão de seu sobrinho Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Ló, ele preferiu se apartar da presença de seu tio Abraão, que era o homem que tinha a promessa de Deus na vida. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Aí o texto fala aqui uma observação no versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui podemos observar que Ló não teve a sensatez de reconhecer que o seu tio era um homem de Deus, que estava ali porque Deus o designou, mas ele preferiu porque ele viu uma certa vantagem. A lição nos mostra no segundo tópico da nossa lição, Ló é atraído por aquilo que vê, ou seja, a concupiscência dos olhos. Ele foi atraído pela vista, pela paisagem, porque Abraão estava na direção de Deus. Ló estava tomando uma decisão que poderia abençoar ou, de certa forma, amaldiçoar a sua vida. Ló, se fosse sensato, pedia orientação ao tio, tomava a decisão, mas não saía da sombra de seu tio Abraão. Mas ele preferiu, como o tio estabeleceu um termo, ele não fez conta de se apartar. Às vezes, um sentimento de ambição, como ele estava atraído por aquilo que estava vendo, ele viu uma certa vantagem. Aqui eu vou ter vantagem, a terra é regada, a terra é fértil, aqui tem como prosperar, aqui eu vou ficar melhor de situação, melhor do que o meu tio, e assim por diante. Fazendo tudo por aquilo que ele estava vendo. Mas ele foi nessa visão e armou a sua tenda naquela região. E a Bíblia diz que os homens daquele lugar eram grandes pecadores diante de Deus. Do que adianta nós termos essa vantagem se estamos vivendo em um lugar onde não há a presença de Deus? Primeira consequência da escolha precipitada de Ló é que ele estava expondo a família dele em um lugar onde toda sorte de imoralidade era praticada. Nesse lugar, ele estava expondo a sua família, suas filhas, de todos aqueles servos ali que iam com ele, seus familiares, estavam ali a se deparar com uma realidade de vida em um lugar onde se pratica toda sorte de iniquidade.
Tudo isso pelo preço da vantagem e da prosperidade. Segundo as consequências da escolha precipitada de Ló, quando ele estava ganhando, prosperando, enricando, de repente veio um problema. Quatro reis vieram fazer guerra contra Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra perdeu e todos seus moradores foram levados cativos porque foram derrotados pelos seus oponentes. E todas as fazendas, todas as posses, todos os bens que haviam ali foram levados como espólios de guerra. E entre eles estava Ló, estava sua esposa, seus filhos, suas servas, seus bens, todos os seus animais estavam ali sendo agora propriedade de uma nação que veio para saquear todos. Tudo isso por conta de uma escolha precipitada, por conta de que ele estava vendo uma vantagem. Do que adianta ter prosperidade e ao mesmo tempo perder tudo por causa da escolha precipitada de Ló. Ele poderia ser sábio segundo o mundo, mas ser sábio segundo o mundo não garante que você vai viver com essa prosperidade. Ló prosperou naquela terra, mas teve grandes perdas. Depois, Abraão, sabendo da notícia, foi resgatar seu sobrinho e libertou. Mais uma oportunidade que Ló teve de retomar um rumo, um caminho que fosse mais próximo de Deus. Mas mesmo assim Ló permaneceu vivendo naquele lugar. Ló parece que acabou tolerando aqueles moradores, se acostumando com a vida, porque ele teve uma vida com o seu tio Abraão, um homem que teve uma chamada de Deus. Mas ele se adaptou em viver numa terra de homens pecadores iníquos. E por Ló tolerar isso influenciou suas filhas, de forma tal que isso teve consequências lá na frente. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, porque a malícia dessa cidade chegou no limite de Deus, os homens eram abomináveis diante de Deus. Toda sorte de iniquidade, perversões sexuais era praticada em Sodoma e Gomorra. E Deus decidiu destruir, mas deixou Abraão ciente daquele juízo sobre aquela cidade. Abraão intercedeu por Ló. E o Senhor poupou Ló e a sua família. Quando o anjo chegou lá para poder resgatá-lo, Ló quis chamar sua família ali, seus parentes que estavam ali, mas recusaram, não deram crédito. A mulher, na hora de escapar, o anjo mandou ele subir, sair, fugir para os montes, não olhar para trás. A mulher olhou para trás como se tivesse com o coração já voltado para as coisas daquela cidade. A mulher ficou convertida numa estátua de sal. Ló, naquele desespero, continuou andando com as suas filhas e escapou por causa de seu tio Abraão, que intercedeu por ele. Mas lá na frente, suas filhas cometeram incesto. Ló, embriagado, acabou tendo uma relação ilícita com as filhas, e isso
é consequência, influência daquele ambiente pernicioso que ele estava vivendo. Então, a sua filha praticou essas coisas, as duas filhas com o pai, porque já estava ali influenciada pelo baixo nível de moralidade que viviam ali naquele lugar. Então, as decisões, as escolhas que Ló tomou para ter prosperidade, para obter vantagem, para enriquecer naquela terra, não valeu a pena pelas perdas que ele teve. Perdeu a esposa, teve um incesto com as filhas e a gente não vê mais falando sobre Ló. Então, ele prosperou naquela terra, mas as suas perdas foram muito maiores, porque isso trouxe consequências irreparáveis. Então, que possamos andar na vontade de Deus, consultar ao Senhor, apresentar a Deus, tomar decisões sábias, com sensatez, que Deus nos oriente, que Deus nos guarde, para que não possamos tomar atitudes precipitadas, simplesmente para uma aparente vantagem ou prosperidade, porque as consequências são irreparáveis muitas das vezes. Então, vamos aprender com Abraão. Tomou algumas decisões precipitadas, mas retomou o caminho da fé, retomou o caminho da promessa de Deus. E Abraão sempre estava edificando o altar, sempre estava mantendo aquela comunhão com Deus. Quanto Ló, com suas decisões, foi cada vez mais se afastando da presença de Deus, cada vez mais aceitando aquelas práticas de pecado naquela cidade, porque estava obtendo uma aparente e momentânea vantagem. Mas, com toda a prosperidade que ele teve, as suas perdas foram muito maiores. Então, que possamos aprender com essa palavra. A verdade prática diz o seguinte: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Vamos fazer como Abraão. Vamos aprender com o erro de Ló. Não vamos olhar para aquilo que é aparentemente próspero, para aquilo que apresenta uma certa vantagem, mas vamos andar na direção de Deus. Vamos fazer que nem Abraão, retornar para o caminho da fé, da promessa, depender de Deus e não das nossas decisões, não das nossas pretensões. Que possamos orar a Deus se o nosso objetivo, se as nossas pretensões estão de acordo com a sua vontade. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?